Voltamos e agora vamos falar da análise sintática. Vamos ver o que é a sintaxe, o que é a análise sintática, o que ela trabalha, para você que está curtindo aqui o nosso canal vai ver. Então olha só, põe na tela. Sintaxe é a parte da gramática que trata da ordem, da relação e da função das palavras dentro da frase. E a sintática vai tratar justamente ali da sentença, da oração. Nós temos aí todas essas classificações, tema que é cada elemento ou parte da oração, e a gente vai entrar no que realmente interessa dentro da nossa análise sintática, que são os chamados termos essenciais da oração. E aí você me pergunta, o que são esses termos essenciais da oração? Perfeito. Os termos essenciais da oração é justamente falando ali do sujeito e do predicado, que a gente vai entender daqui a pouquinho do que se trata, como a gente faz para achar o sujeito e, obviamente, ali o predicado. Nós temos os termos integrantes da oração, que são os complementos verbais, o objeto direto, o objeto indireto, assim como o complemento nominal e o agente da passiva. E nós temos também os termos acessórios, que é o adjunto adnominal, o adjunto adverbial e o aposto. E você pode me perguntar, por que temos acessórios? Porque são retirados da frase, a frase mantém o seu sentido extremamente normal. Tudo tranquilo? Tudo de boa? Vamos para o primeiro tópico falando justamente aí dos termos essenciais da oração. Vamos falar do sujeito, vamos entender o que é o sujeito, como a gente faz para achá-lo dentro da frase. Olha só, o sujeito é aquele que pratica a ação e não está preposicionado. Essa é uma informação muito boa, porque eu não posso ter sujeito preposicionado. Tudo tranquilo? E o sujeito é todo aquele que pratica a ação. Vamos ver o exemplo para a gente entender melhor o sujeito? Olha só, os motivadores do evento compareceram na hora marcada. O que eu faço para achar o sujeito? É simples, basta eu localizar ali o verbo. Vamos ver o verbo? O verbo é comparecer, certo? Comparecer, ele está na forma flexionada, compareceram. Quem praticou a ação de comparecer? Tem resposta? Tem. Os motivadores do evento. Então, os motivadores do evento assumem a função de sujeito da oração. Outra, motivadores do evento, eles não praticam a ação? Perfeito. Então, ali eu tenho o que a gente chama de sujeito. Então, tudo que está após o sujeito é o que a gente chama de predicado. Olha lá, o professor Rafael San apresentará, né, a aula, né? Apresentará, lecionará a aula. Olha só, quem lecionará a aula? O professor Rafael San. Então, o professor Rafael San, né, ele vai praticar a ação de lecionar, a ação de apresentar. Então, se ele vai praticar essa ação, ele assume ali a sua função de sujeito da minha oração. Tudo tranquilo, tudo de boa, mas a gente tem um segundo conceito também de sujeito, que não é somente aquele que pratica a ação, mas aquele também que sofre a ação verbal. Então, percebes que eu tenho o sujeito que pratica a ação e eu tenho o sujeito que sofre a ação, que a gente chama de sujeito passivo, né? Aquele que a gente chama de sujeito paciente. Tudo tranquilo? Tudo de boa? Vamos ver? Olha que linda a frase. Eu achei linda essa frase para colocar para você entender. Olha só. O Flamengo foi derrotado outra vez pelo Internacional. Olha só, vou repetir. O Flamengo foi derrotado outra vez pelo Internacional. Eu te pergunto, Flamengo, quem sofreu a ação de ser derrotado pelo Internacional? O que você tem como resposta? O Flamengo. Eu te pergunto, o Flamengo fez ação ou ele sofreu ação? Ele sofre. Ele sofre ação de quê? De ser derrotado. Se ele sofre ação, ele também assume uma função de sujeito. Então você aprende que sujeito é aquele que pratica ação, ou pode ser aquele que sofre ação, e também não pode estar preposicionado. Tudo tranquilo? Tudo de boa? Mas como você sabe, toda regra tem algumas exceções. Então vamos pegar duas situações, certo? Que do sujeito preposicionado, em que uma não é válida pela norma gramatical e que outra é válida sim por uma norma gramatical. Tudo tranquilo? Vamos pegar essa frase que diz o seguinte: pensava-se em coisas estranhas. O verbo é pensar. Está na forma flexionada, pensava. O que pensava? O que pensava? O que você tem que resposta? Em coisas estranhas. Em coisas estranhas, pode assumir função de sujeito? Não, porque o em é uma preposição e eu não tenho sujeito preposicionado. Isso já caiu em prova. Tudo tranquilo? Então essa é uma situação que eu não posso ter sujeito, porque o sujeito está preposicionado. Agora olha só, vamos para essa segunda frase, põe na tela. Olha só o que ele diz. Chegou a hora da onça beber água. Eu tenho aí o que a gente chama de período composto. Professor, o que é um período composto? Perfeito. É quando eu tenho dois verbos, né, dentro de uma oração, né? Eu tenho uma oração que apresenta dois verbos. Quando eu tenho dois ou mais verbos, eu tenho o que a gente chama de período composto. Se eu tenho período composto, eu posso ter dois sujeitos diferentes ou dois sujeitos iguais, vai depender do contexto frasal. Olha só, chegou a hora, para a frase aí. O que chegou? A hora praticou a ação.
Está preposicionado? Não. Então, ora assume a função de sujeito da minha primeira oração da frase. Agora eu vou para a segunda. Chegou a hora da onça beber água. Quem praticou a ação de beber água? Onça. Só que antes de onça eu tenho dá. O dá é o de mais a, que assume uma função de preposição. E eu te pergunto, posso ter sujeito preposicionado? Não. Exceto em uma condição, se o verbo estiver no infinitivo. E percebe que beber é um verbo no infinitivo. Então, o que a regra diz? Eu não posso ter sujeito preposicionado desde que o verbo, né, esteja no infinitivo. Ou seja, se o verbo estiver no infinitivo, eu posso ter sujeito preposicionado. Professor, onde é que eu tenho essa regra para me basear um pouquinho mais? Perfeito. Ivanildo Bechara, ele é o gramático tradicional que afirma essa condição, tá bom? E o CESP adora fazer isso porque eles trabalham com a forma gramatical dele, do Ivanildo Bechara. Tudo tranquilo, tudo de boa? Vamos continuar falando agora das classificações do sujeito. Percebe que eu aprendi o que é um sujeito e agora eu vou aprender as classificações que o sujeito ele apresenta nas frases, que ele pode apresentar como sujeito simples, como sujeito composto, como sujeito indeterminado, como sujeito oculto ou como uma oração sem sujeito, correto? Que a gente vai ver um por um deles agora. Vamos ver a primeira situação, que é com o sujeito simples. O próprio nome está dizendo, o sujeito é simples. Professor, mas por que ele é sujeito simples? Boa pergunta. Olha só, ele é considerado sujeito simples porque ele apresenta apenas um núcleo. Se ele apresenta apenas um núcleo, né, dentro do seu sujeito, e esse núcleo sempre será de base substantivada, ele vai ser considerado um sujeito simples. Vamos, por exemplo, olha o que ele diz. Meu sonho desaparecia ao vento. Quem pratica a ação de desaparecer ao vento? Meu sonho. Percebe que meu sonho é o sujeito da minha oração. E aí eu te pergunto, quem é o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito, só para a gente lembrar, é a parte mais importante do sujeito. Professor, eu tenho dificuldade de saber a parte mais importante do sujeito. Perfeito. A parte mais importante do sujeito sempre será de base substantivado. O que eu quero dizer com isso? Será um substantivo. Meu sonho, meu é um pronome, sonho é um substantivo. Sonho é o núcleo do sujeito. Só tem um sujeito simples. Tudo tranquilo? Tudo de boa? Bem susse, né? Bem sossegado, bem de boa. Vamos pegar mais um exemplo. Os meninos estão brincando no quintal. Quem pratica a ação de estar brincando no quintal? Os meninos. Os meninos é o sujeito da minha oração. Quem é o núcleo do sujeito? Pode ser o os, artigo? Não, mas pode ser meninos. Base substantivada, substantivo, só tem um sujeito simples. Muito tranquilo, muito de boa, né? Vamos para o próximo, vamos para o sujeito composto. Olha lá, o sujeito composto é formado por dois ou mais núcleos. Toda vez que eu tenho dois ou mais núcleos, eu chamo de sujeito composto. Olha só o exemplo. Sua voz e seus gestos encantaram. Olha, uma frase fofa, né? Sua voz e seus gestos encantaram. Quem praticou a ação de me encantar? Sua voz. Foi só sua voz? Não. Sua voz e seus gestos. É mais de um núcleo? Mais de um núcleo. Então, é considerado sujeito composto. Professor, quais são os núcleos do sujeito dessa frase? Perfeito. Voz, né? E gestos. Voz e gestos são os núcleos do sujeito. Então, aí eu tenho mais de um. Tenho o que a gente chama de sujeito composto. Camila e Lorena fizeram os doces da festa. Quem praticou a ação de fazer os doces da festa? Camila. Foi só a Camila? Não, foi a Camila e a Lorena. São dois núcleos, são sujeito composto. Percebe que é bem tranquilo, bem fácil. Espero que você esteja curtindo aí o nosso canal. Vai ver se vamos continuar. Olha só, eu tenho a próxima classificação de sujeito, que é a classificação do sujeito oculto. Veja bem, o sujeito oculto hoje ele está caindo em desuso, a gente não fala mais sujeito oculto, né? Algumas bancas já falam de sujeito desinicial, sujeito implícito, elíptico, subentendido ou, como o CESP usa, sujeito em elisão, que não tem inclusive essa denominação na gramática, mas eles usam para se basear no próprio sujeito oculto. Então, sujeito oculto as bancas não estão mais utilizando, então é bom que você aprenda as nomenclaturas do sujeito oculto. Volto a repetir, desinicial, implícito, elíptico, subentendido ou em elisão. Professor, perfeito. O que é o sujeito oculto, desinicial, implícito, elíptico? Perfeito. É aquele que não aparece na frase, mas você sabe que ele existe. Tudo tranquilo? Vamos pegar um exemplo. Quando eu digo assim, cumprimentamos a todos no momento certo. Quem praticou a ação de cumprimentar a todos no momento certo? Nós. Eu te pergunto, nós aparece na frase? Não. Se ele não aparece na frase, ele é chamado de sujeito oculto, desinicial, subentendido, elíptico ou em elisão. Quando ele diz assim, deixei a minha chave em casa, quem praticou a ação de deixar a minha chave em casa? Eu te pergunto, eu aparece na frase? Não. Então ele é considerado também sujeito oculto, desinicial, implícito, elíptico, subentendido ou em elisão.
Tudo tranquilo, tudo de boa? Vamos continuar. Vamos ver o sujeito indeterminado. O que é o sujeito indeterminado? O próprio nome está dizendo. É toda vez que eu não consigo determinar o sujeito dentro da frase. Ou seja, não é que ele não aparece, é que a gente não consegue determinar. E aí você não pode confundir o sujeito oculto com o sujeito indeterminado. São duas coisas bem diferentes, inclusive, tá bom? Então vamos ver lá. E ele sempre aparece também ali na terceira pessoa do plural, desde que não esteja explícito na oração. Então olha só. Pichar as paredes da igreja. Quem praticou a ação de pichar as paredes da igreja? Não sei. Alguém pichou, mas esse alguém não está sendo colocado na frase. Toda vez que eu não consigo determinar, eu chamo ele de sujeito indeterminado. Derrubaram as muralhas. Quem praticou a ação de derrubar as muralhas? Não sei. A frase ela não me passa essa informação. Se ela não me passa essa informação, eu chamo de sujeito indeterminado. Agora a gente tem que tomar muito cuidado, porque o CESP, sabendo que o aluno memorizou que terceira pessoa do plural sempre será sujeito indeterminado, o CESP colocou essa questão. Põe na tela. Ele diz o seguinte: meus filhos, João e Pedro, vivem aprontando. Outra vez esconderam minha bolsa. Aí ele grifou o vocábulo esconderam. E aí ele perguntou qual era o tipo de sujeito de esconder. Aí todo mundo foi lá, sujeito indeterminado. Não, não é considerado sujeito indeterminado, porque quem foi que praticou a ação de esconder está explícito na frase, que foi o João e o Pedro. Então, nesse caso aí, nós temos sujeito e esse sujeito é composto. Tudo tranquilo? Tudo de boa? Vamos continuar. Vamos falar da oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Toda vez que eu tenho oração sem sujeito e sujeito inexistente, nós temos três verbos que mais aparecem em prova. É o haver no sentido de existir, correto? Eu tenho o haver no sentido de ocorrer e o haver também indicando o tempo, assim como o fazer indicando o tempo transcorrido e os fenômenos da natureza. Vamos ver um por um deles? Olha só. O verbo haver, no sentido de existir, a gente chama de oração sem sujeito e ele é um verbo impessoal e obrigatoriamente esse verbo tem que estar, obviamente, ali no singular. Então, olha só, quando eu falo havia muitas pessoas na aula, eu posso trocar sim esse verbo haver por existir. Vamos fazer essa troca? Olha só, eu poderia dizer assim, existia muitas pessoas na aula. Deu para trocar o verbo haver? Perfeito. Então ele é uma oração sem sujeito, é um verbo impessoal e esse verbo obrigatoriamente tem que estar no singular. Ou seja, se eu dissesse haviam muitas pessoas na aula, essa frase estaria completamente errada. Por quê? Porque ele colocou no plural. Vamos para o próximo. Houve muitos acidentes no feriado. Houve muitos acidentes no feriado. Eu posso trocar o verbo haver aí por ocorrer. Percebe que eu posso dizer assim, ocorreu muitos acidentes no último feriado. Então fica bem tranquilo, fica bem de boa, posso trocar. Oração sem sujeito, verbo impessoal, e esse verbo tem que estar no singular. Olha o verbo haver aí, indicando tempo. Há meses não entra no mapa. Percebe que esse ai está indicando tempo, inclusive tempo passado. Toda vez que o verbo haver estiver indicando tempo passado, também a gente pode considerá-lo ali como uma oração sem sujeito. Tudo tranquilo? A gente vai fazer uma pequena pausa agora e a gente vai voltar daqui a pouquinho para falar do verbo fazer e dos fenômenos da natureza, ainda aqui dentro das orações sem sujeito. Fique com a gente, fique no canal Vai Vença. Fala concurseiro, hoje tenho mais uma dica para você. História e Geografia saíram, agora é atualidade. Matemática também saiu, agora é raciocínio lógico. Então, continue compartilhando e assistindo nosso canal. Faça como eu, vai e vença!